muito boa noite para você. O Entrevista Coletiva de hoje é sobre um dos setores mais afetados pela pandemia, o comércio. Depois de 2 anos de restrições, fechamentos, as lojas voltaram a funcionar normalmente, podemos dizer assim, mas com novos desafios, como o aumento das vendas online, só para dar um exemplo. Para falar sobre o cenário atual, o futuro também do comércio, o entrevistado deste sábado é Marcelo de Souza e Silva, presidente da CDL-BH. Muito boa noite. Boa noite, André. Boa noite, Murilo. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez, falando de temas tão importantes para a nossa cidade, para o nosso estado e para o nosso país. Sem dúvida. E ao meu lado, como o próprio Marcelo disse, o diretor de jornalismo da Band Minas, Murilo Rocha, participando da entrevista. Muito boa noite, Murilo. Boa noite, André. Boa noite, Marcelo. Te agradecer por aceitar mais uma vez o nosso convite. Hoje o Orion vai participar também, mas de forma remota. Ele vai mandar as perguntas, né? O comentarista de política Orion Teixeira participa remotamente. Daqui a pouquinho a gente traz as perguntas do Orion. Para começar, Marcelo, eu queria que o senhor falasse sobre esse cenário atual, né? Porque a gente teve 2 anos, ou mais de 2 anos, muito complicados para o comércio, com fechamentos, com restrições. A gente viu muitas lojas fechando. Qual que é o cenário atual e qual que é a expectativa para o fim do ano? A gente já está no fim do ano, mas vem aí Copa, vem Natal, festas... Black Friday, né? Black Friday está chegando. Esse cenário que nós passamos aconteceu no mundo todo e Belo Horizonte foi a cidade que mais tempo ficou com comércio e serviços fechados. A única crítica que eu faço é a falta de diálogo. A gente poderia ter feito de uma maneira diferente, mas... sobrevivemos, né? Muitos não conseguiram sobreviver. Tivemos várias ajudas do governo do estado, do governo federal, e cada um se adaptou a isso. E nós, nesse ano agora, final do ano passado para início desse ano, nós começamos a retomada, né? Começamos a fazer uma retomada, as pessoas, os empresários, empreendedores começaram a voltar a recuperar as perdas e aí sim tem um crescimento. Então esse ano a gente viu desde a Páscoa, Dia das Mães, Dia dos Namorados, Dia dos Pais e agora Dia das Crianças, a gente vê um crescente, essa movimentação. Eu costumo falar muito que a engrenagem toda funcionando é muito importante. O que é a engrenagem funcionando? O setor de eventos voltou com muita força, as escolas voltaram de maneira presencial, empresas estão voltando com seus funcionários de maneira presencial. Isso tudo movimenta a cidade e faz o giro econômico, que é muito importante, e deságua com certeza no comércio e serviço, que lembrando, né, Murilo, eu sempre falo isso, 72% do PIB de Belo Horizonte vem do setor de comércio e serviço, 85% dos empregos aqui na capital e 70% dos empregos no nosso estado. Então, é um setor que precisa, sim, que a gente dê as mãos. Eu acho que foi isso que nós fizemos. A CDL-BH deu as mãos aos comerciantes, aos seus associados e não associados, para que a gente pudesse estar, nesse momento, retomando essa economia. Marcelo, você falou dessa retomada e é claro, né? Com o comércio todo aberto, mas as pessoas voltaram para as lojas físicas, né? As pessoas voltaram para as ruas, né? Para o centro, onde que concentra um grande número de lojas. Te pergunto isso porque um dos fatores, né, da pandemia, uma das consequências foi a intensificação do comércio online, né? Principalmente as grandes redes acabaram concentrando aí, né, essas compras, mas as pessoas voltaram para as ruas. Esse movimento físico aconteceu também? Nós temos 2 características muito fortes, principalmente aqui na capital Belo Horizonte. Nós tivemos primeiro essa corrida para o virtual com a pandemia, já vinha num crescente, mas muito pequeno antes da pandemia, já era uma realidade muito forte em outros países, e nós tivemos aqui que nos adaptar muito rapidamente. E muito difícil isso para micro e pequenas empresas, principalmente, porque é complexo, não é fácil você ir para o mundo virtual, fazer uma venda virtual. Mas hoje a gente teve esse crescimento e a gente percebeu que a expectativa era que esse crescimento fosse contínuo e a gente viu uma desaceleração desse fator do virtual. A gente está vendo muitas pessoas buscando o virtual para negociar, lógico, muitas compras, né? Mas também buscando o virtual para pesquisa e negociação, mas efetivando a compra na loja física. Então isso é muito importante porque o lojista pode aproveitar essa volta do consumidor à loja física. Outro fator importante, Murilo, é que houve a descentralização. A gente fala muito do centro, do hipercentro, mas os bairros, nós temos mapeado em Belo Horizonte cerca de 30 centros comerciais, onde você tem essa oferta e na pandemia as pessoas aprenderam a comprar perto de casa, a conhecer o comércio perto de casa. E foi outra oportunidade para que essas empresas, essas lojas, pudessem receber
esse consumidor e fidelizá-lo ali e criar esse vínculo com o consumidor. Então, essas foram as características que hoje a gente está vendo, sim, esse movimento nas lojas, talvez não tão concentrado no centro da cidade, mas nos bairros também tem essa movimentação. Mas o centro da cidade não perdeu a sua referência. Eu vou aproveitar aqui, se o André me permite, fazer uma outra pergunta em cima disso, que a gente estava falando aqui dessa questão da descentralização do comércio, mas tem uma região que é muito cara ao Belo Horizontino e conhecida até fora aqui da cidade, que é a Savassi, e é meio mais do que um senso comum, é uma percepção comum de uma certa decadência, né, da Savassi como um todo, né? Houve uma reforma da Savassi há pouco tempo, né? Pouco tempo assim, 10 anos, né? Da Praça da Savassi, ficou muito bonita e tal, mas o comércio mesmo, não sei se é o preço do aluguel das lojas, não sei o que é, muitas lojas fechadas, né? Você passa pela Savassi à noite, já não tem aquele movimento, final de semana também, sábado, né? Muito vazio ali. Como é que você percebe a questão da Savassi, por exemplo? Esse é um ponto fundamental para Belo Horizonte, que Belo Horizonte é uma cidade do movimento, da convivência. Nós temos muitos bares, restaurantes, então você tem um comércio agregado a isso muito forte. E nós vimos isso perder, principalmente a Savassi, na pandemia, perder esse movimento. A Savassi tem uma característica que são empresas, eram salas de escritório, muitas empresas grandes, e que tinha esse movimento. Com a pandemia, as pessoas ficando em casa, e essa volta devagar, o trabalho híbrido, né, que a gente fala hoje, você diminuiu esse movimento da Savassi. Então, muitos comércios que tinham ali vários segmentos, que tinham várias lojas daquele segmento, não conseguiram se sustentar. Principalmente bares, restaurantes, ali a comida, né, a alimentação fora do lar. Mas a Savassi também sofre de uma outra questão, que é a falta de cuidado. A gente precisa ter uma falta de cuidado, e aí com certeza você vai me perguntar também do centro da cidade, do Barro Preto. A gente precisa tomar de volta isso para a cidade. É o pertencimento, a gente perdeu esse pertencimento, e a gente sabe que também a moradia, os moradores são muito importantes, porque o comerciante, ele fica ali até 7 horas da noite e depois vai embora. Quem toma conta desse espaço é o comerciante. Mas a Savassi tem um outro problema que você citou, que é a questão dos aluguéis. Os donos de imóveis da Savassi, eles querem alugar com valores de antes da pandemia. Eu acho que tem que ter uma grande conversa, rever esses processos, esses valores, para que eles possam ser ocupados, esses imóveis, depois de 2, 3 anos, que a gente tornar ali mais punjante, voltar com, né, punjante, e eles sim... Adequar a realidade. Justamente, né? Adequar a realidade, é isso aí. Então, precisamos estar conversando, dialogando, para que são essas ações. E aí você tem limpeza urbana, iluminação, segurança, que afetam esses locais que são muito frequentados. Hoje, se você for na Savassi e sentar num barzinho, né, à beira da calçada, você não consegue ficar sossegado 5 minutos sem passar alguém pedindo alguma coisa. Então, são movimentos que a gente tem que fazer, nós temos que identificar, a Prefeitura já identificou isso, está chamando para conversar, nós estamos participando, mas precisamos rapidamente resolver esses problemas. Marcelo, chamou a atenção, uma coisa que o senhor falou, me chamou a atenção, essa questão por exemplo, os restaurantes que eram muito comuns ali na Savassi por conta da alimentação de quem trabalha ali, muitos fecharam, outras lojas devem ter aproveitado esses espaços abertos. Há já um raio-x da CDL, assim, de quais setores acabaram encolhendo, outros setores cresceram, até por conta da demanda que mudou após a pandemia? A gente viu muito esses alimentos, né, fora do lar, a loja física de alimentos diminuindo, né, sofrendo esse impacto, e a gente viu crescer movimentos de entrega, né, lojas de alimento, dessa alimentação fora do lar, mas de entrega. Então, a gente viu esse movimento. E as lojas, o comércio, segmentos, aí você tem diversificado, você não tem um setor específico que sofreu mais. Até o início desse ano, o setor de eventos estava sofrendo muito, né? Agora, esse ano, graças a Deus, um setor importantíssimo, Belo Horizonte. Esses dias, uma pessoa virou para mim e falou assim, nossa, não estou aguentando em tanto evento, mas evento, né? Shows, eventos que estão tendo, e até eventos empresariais também. Sim. Eu falei, mas isso é muito importante. Então, a gente está vendo essa retomada. Então, esses segmentos que sofreram estão conseguindo. As academias também tiveram, né, um impacto muito forte, fecharam algumas e voltaram agora. Então, nós estamos vendo esse movimento, essa ocupação, e eu estava até comentando com vocês, empresas aqui de Belo Horizonte, reinvestindo em Belo Horizonte, já abrindo novas lojas em vários locais de Belo Horizonte. Isso é muito importante, esse movimento. Agora, Marcelo, você, né, para quem não te conhece, já foi secretário da Regional Centro-Sul durante o governo do prefeito Márcio Lacerda. Você foi candidato a prefeito nas últimas eleições e você tem uma longa trajetória dentro da própria CDL.
Essa percepção que você falou, né, dos problemas da cidade, e é uma percepção que eu acho que todo mundo mora em Belo Horizonte, talvez nas grandes capitais do Brasil, de um empobrecimento dos centros das cidades muito sujos, muito moradores de rua, que é um problema, né, que transcende até a questão própria habitacional, a questão de perda de renda das pessoas, enfim. Quais seriam as sugestões, né, que você falou que tem que começar a agir? Você falou isso aqui até numa conversa que a gente teve anteriormente, né? Tem que começar de forma pontual, mas tem que agir, não adianta ficar só no planejamento. Do ponto de vista da CDL, vocês têm propostas? Quais seriam ações emergenciais para recuperar, pelo menos em parte, essa região central e a cidade como um todo? Sim, Murilo. Nesse mês de outubro, o prefeito Fuad convidou algumas entidades, a sociedade civil organizada, ele está fazendo esse convite a vários setores, a Câmara Municipal agora, para que a gente faça um grande esforço para que possamos ter ações para a melhoria desse ambiente, principalmente o hipercentro. A gente precisa ter o pertencimento, né? Ali que nasceu a cidade, ali tem muita cultura, tem muita história. Então é importante isso, ter um comércio forte ali ainda, que a gente precisa estar cada vez mais qualificando esse comércio, porque é um grande empregador e esse movimento da região central. Mas a gente tem certeza que a posição da CDL é que a prefeitura tem que ser a protagonista. Ela tem que liderar esse processo. Até legitimamente falando, quem tem, né, a legitimidade é a prefeitura. Então a sociedade civil organizada está pronta para ajudar com ideias, trazer profissionais que já tiveram soluções em outras cidades, a gente visitar outras cidades que já buscaram essas soluções e que deram certo. Eu queria saber de vocês, uma dessas ideias assim, que você acha que é fácil de implantar? Fácil não, mas que seria possível implantar em Belo Horizonte. Você quer ver uma coisa? todo mundo reclama da cidade suja, né, do lixo. A gente tem que cuidar. O lojista fecha a loja, o morador coloca o lixo nessas regiões 7 horas da noite e a coleta de lixo começa 8, 9, 10 horas da noite. Então, nesse período, aquele lixo fica exposto, fica feio, fica sujo, dá a impressão de sujeira. E se nós estamos falando de uma cidade de convivência, tem que dar uma solução para esse problema. O que a gente precisa fazer? Compartimentos que a gente pode colocar esse lixo. A CDL, as entidades podem ajudar nisso, pode orientar os lojistas para colocar nesse compartimento e vem depois e recolhe. É importante que a prefeitura discuta isso, que quem é responsável pelo lixo. E várias outras questões, poda de árvore, iluminação, a segurança, né? A gente já tem uma segurança muito forte no hipercentro de Belo Horizonte, qualificada, a gente precisa melhorar. Engenhos de publicidade, não sei se vocês sabem, se você tiver a identificação de sua loja, né, aquela placa de identificação iluminada, você paga uma taxa a mais. Quer dizer, você podia ter as placas iluminadas e ajudando ali na segurança, no trânsito das pessoas nas calçadas. As calçadas são outros pontos que a sugestão nossa é que a gente mantenha a pedra portuguesa em alguns pontos de Belo Horizonte para preservar a cultura de Belo Horizonte. Essa pedra portuguesa é uma questão, né? Além de ter buracos, né, na calçada, você tem ela como arma, porque aquela pedra ali é forte e muita gente usa isso. Então você pode ter uma calçada ecologicamente correta, de sustentabilidade, que você pratique essa calçada em vários pontos de Belo Horizonte, e certos pontos específicos, a calçada portuguesa. Então, a gente tem soluções. E a questão do morador de rua, a gente pede à prefeitura para que ela lidere esse processo, para que a gente dê o encaminhamento. A CDL tem a visão de que não é digno de ninguém estar na rua e a gente precisa, sim, buscar essa solução o mais rápido possível. Para você ter uma ideia, nós mapeamos, juntamente com a Polícia Militar, um passado recente, um ano e meio atrás, são cerca de 60 entidades que fazem a distribuição de alimentos, de roupas. Essas entidades não têm uma governança, elas se concentram todos praticamente no mesmo horário, no mesmo local, e aí não tem uma governança disso. A gente podemos ter ações de curtíssimo prazo, porque aí você agrega valor, você agrega as pessoas e vê que está acontecendo alguma coisa de positivo, as pessoas se dedicam mais, ações de médio prazo e longo prazo. Vamos fazer o seguinte, o tempo está voando, a gente já está na metade do programa, então vamos fazer uma rápida pausa. Em 3 minutinhos a gente volta com a parte final do Entrevista Coletiva. Estamos de volta com a entrevista coletiva, hoje com o presidente da CDL-BH, Marcelo de Souza e Silva. Presidente, final de ano, temos um ano atípico, né? A Copa do Mundo, que sempre era junho, julho, esse ano começa em novembro, vai terminar quase no Natal, e aí você falou de Black Friday, é um ano bem recheado.
Qual que é a expectativa do comércio, contratações, o que a gente pode passar para o nosso telespectador? Bom, esse ano a gente viu uma diferença nas contratações temporárias, porque começaram já no Dia das Crianças. Então, como a gente teve o fechamento do primeiro semestre forte na economia e a projeção, né, com a inflação diminuindo, a taxa de juros pode diminuir, o dinheiro circulando na economia, esse segmento que nesse período do Dia das Crianças, que são lojas de brinquedos, roupas, essas lojas de balas, né, doces, então eles contrataram já um temporário e nós já vimos essa contratação começar. Então a expectativa, a CDL fez uma pesquisa no mercado de Belo Horizonte, cerca de 17% a 18% dos lojistas que vão contratar, é o mesmo patamar do ano passado. É óbvio, tem muita gente se recuperando ainda, as pessoas estão com muita cautela com isso, mas já é uma sinalização bem positiva. Mas o dado melhor é que essas 17% dessas empresas colocaram que querem contratar definitivamente cerca de 38% dessas pessoas que estão em serviço temporário. Então, isso é um dado que mostra essa expectativa positiva do lojista em Belo Horizonte e é muito importante isso. Ou seja, seria talvez um percentual menor de contratações, mas contratações definitivas. Isso, a gente está vendo isso justamente pelo fato que eu já citei aqui com vocês. Algumas empresas já crescendo, outras voltando, né, à venda que tinha antes da pandemia ou até no ano passado, nesse crescente que nós tivemos esse ano. Então a expectativa é muito boa, mas o lojista tem que se preparar, né? Porque o consumidor não dá conta de fazer tudo. Ele não dá conta de comprar na Black Friday, não dá conta de comemorar a Copa do Mundo, né? Fazer a sua movimentação da Copa do Mundo e comprar no Natal. Então o lojista tem que ter boas compras, né? Ele tem que ter produtos de qualidade, com preços acessíveis, formas de pagamento diferenciadas e mais uma coisa que é fundamental hoje, que nós já citamos aqui, a questão da venda digital, mas é receber muito bem o consumidor, né, o seu cliente. Ele tem uma oportunidade de fazer boas vendas e fidelizar esse cliente nessa época do ano, que vai ter essa movimentação. Então, com essa movimentação, você praticamente pega todos os setores do comércio, né? Como você bem na Black Friday, são produtos que se vendem mais para o uso pessoal ou para casa. Na Black Friday aproveita isso. O Natal são produtos que você dá de presente, você compra para as pessoas que você gosta, para você também. E a Copa do Mundo, que todo mundo quer ver o jogo, quer participar, quer, né, comemorar aquele momento ali da Copa do Mundo. O futebol ainda é o esporte mais querido do brasileiro. Então nós vamos ter isso e nós temos que preparar. Bares, restaurantes se preparam, o comércio todo se movimenta, eventos, nós estamos já sabendo que vão ter vários eventos e a CDL vai mais uma vez participar da iluminação de Natal esse ano. A gente quer estender isso para várias regiões de Belo Horizonte. A gente quer deixar a cidade para cima, né, para que o consumidor possa ter um bom final de ano aqui e os lojistas possam melhorar e gerar mais emprego e melhorar a renda das famílias. Você falou sobre a Black Friday, né, que começou com um dia, depois uma semana e agora quase que é um mês, assim, pelo menos vendido como um mês quase inteiro aí. É uma data já, vamos dizer, ela já compete com o Natal, questão do volume de vendas, enfim, já é uma data assim consolidada mesmo. Eu falo na questão do volume. Dá para ela parear com o Natal, por exemplo? Sim, Murilo, o que a gente viu, esse ano é atípico da Copa do Mundo, mas o que a gente viu nos outros anos é que emenda. Você emenda as vendas ali do final do mês de novembro com dezembro, então já entra as pessoas comprando. Mas essa característica da Black Friday, vender muita linha branca, né, eletroeletrônico, muita coisa para casa, muita coisa para a necessidade pessoal, para o carro da pessoa. Então, essas linhas se dão melhor do que, esses segmentos se dão melhor do que os outros segmentos que no mês de dezembro eles se dão bem melhor. Setor da moda, brinquedos, esses setores outros tantos, perfumaria, se dão melhor no Natal, na data do Natal que antecede o Natal, porque são presentes mais comuns que as pessoas dão. Tem gente que aproveita a Black Friday para fazer as compras para o Natal, né? Também. Aproveita sim, isso é uma realidade, não tem jeito de descolar uma coisa da outra, tá virando. Agora é muito importante o consumidor pesquisar, o consumidor comprar em lojas que realmente emitem a nota fiscal, né? Comprar no comércio legal, porque hoje a gente tem muitos problemas, tem a venda muito descasada, né? da qualidade ali, isso dá dor de cabeça depois. E demanda reprimida? Porque assim, às vezes você vai no shopping, a impressão que você tem é que tá todo mundo querendo sair de casa, né? Você vai no final de semana, num restaurante, difícil de achar vaga. Tem algum setor que você sentiu isso? Que, por exemplo, a gente ficou muito tempo sem eventos, as pessoas
compraram menos roupas, aquelas roupas de sair. Esse setor Calçados, ficou reaquecido agora? sim. Voltou? Sim, e é um setor muito importante em Belo Horizonte, Minas Gerais, o setor de moda, né? Você tem acessórios, calçados. Esse setor está pujante, esse setor está bem movimentado. Nós vamos ter agora, no mês de novembro, em Belo Horizonte, o Minas Trend também. A FIENG faz o Minas Trend e a CDL está parceirizando também. Então, nós estamos, essa movimentação do setor de moda em Belo Horizonte e em Minas Gerais é muito forte e é um setor que está assim, está tendo uma demanda, está atendendo essa demanda reprimida, né, justamente por causa disso. Eu tinha um sapato e agora, poxa, eu tenho que comprar um outro sapato para ir nos eventos. Ficou 2 anos guardado. Comprei um sapato ontem, viu? Ontem eu comprei um sapato para ir no evento, para renovar meus calçados. Então, assim, esse setor da moda, e ele é muito forte, muito forte aqui na nossa cidade. Uma curiosidade, em relação a tipos de pagamentos, o Pix influenciou alguma coisa na realidade do comércio? É uma aceitação por parte da maioria dos comerciantes? Sim, hoje o Pix é uma forma de pagamento que já veio para ficar, facilitou muito, né? Facilitou muito. Tem fraude no Pix, os comerciantes estão, a CDL faz esse trabalho com seus associados, mostrando o que tem de fraude, como é que pode evitar essa fraude, né? Mas, assim, é um movimento que facilitou as pessoas, a questão da segurança, não andar com dinheiro, não pagar com cartão, porque o Pix você paga à vista, você pode fazer uma boa negociação e pagar à vista ali, não precisa pagar no cartão, depois você não dá conta e os juros do cartão são altos. Então, o Pix foi um benefício muito grande que chegou nessa movimentação como um meio de pagamento. Tem formas de crescer, a gente está chegando com o Pix parcelado agora, tem que ter muita cautela também, porque o comerciante também, em sua maioria, são micro e pequenos empresários, então ele tem essa dificuldade. Está atendendo, ver se o Pix foi pago, né? Então, com cautela, mas sim, a resposta da pergunta chegou para ficar. E outra curiosidade, Marcelo, aí mais em relação ao perfil do comércio de Belo Horizonte, que já foi muito questão de roupa, polo de moda lá do Barro Preto, hoje dá para a gente falar que tem um perfil ou são vários perfis? Quais são esses principais perfis hoje do comércio de BH? Não, ainda é destaque em Belo Horizonte a moda, né? Acessórios, vestuário, calçados, ainda é destaque. Mas realmente a gente não conseguiu. Sabe, Murilo, eu falo uma coisa em Belo Horizonte, a gente não trabalha o pertencimento. Por exemplo, a Pampulha é um bem mundial, né? E aí você não trabalha. Nós temos aqui, a gastronomia foi eleita também, outro bem mundial. Então, a gente precisa. O Barro Preto era pujante, né? Lotava de ônibus vindo de vários lugares e a gente foi perdendo essas referências. Savassi, você acabou de citar também. Então, a gente precisa ter esse pertencimento. Mas a moda ainda é um segmento forte. A gente tem os artigos esportivos, né? A questão da pandemia também trouxe isso, as pessoas cuidando mais da saúde. Então, os artigos esportivos estão se destacando também. O embelezamento, né? Nós estamos vendo isso muito, tanto nos serviços, né? Serviços de embelezamento, como também o setor de embelezamento, perfumaria. Então, está começando a ter esse equilíbrio, mas ainda o setor de moda se destaca. Vou fazer o seguinte, o Orion está me chamando, acho que ele quer fazer uma pergunta mais relacionada à política. Vai lá, Orion, boa noite para você. Boa noite a todos, Marcelo, prazer. Os indicadores da economia para a reta final deste ano não são nada positivos. Como é que o segmento está avaliando o cenário para o último trimestre de 2022? Isso tem alguma relação com os rumos da política econômica, taxa de juros, redução do ICMS dos combustíveis que afeta as contas públicas dos estados? Ou tem uma relação direta com os resultados das eleições presidenciais deste segundo turno? E que avaliação o senhor faz também sobre os empregos temporários deste final de ano? Bom, dos empregos temporários, a gente falou aqui já, a gente está com a expectativa muito boa, nós estamos conseguindo diminuir o desemprego no país e o setor de comércio e serviços é muito importante para que a gente atinja cada vez mais baixo o desemprego. E a expectativa para o final do ano, nós estamos projetando um crescimento de 2,5% a 3% com relação ao ano passado. O Orion está certo, né? A questão dos juros altos atrapalha, a questão da inflação. Então, a gente precisa combater, mas nós estamos vendo o dinheiro circular, né? O pagamento do auxílio emergencial, o FGTS, a antecipação do 13º, está fazendo com que as pessoas venham para essa movimentação do comércio e serviço. Então, essa expectativa é positiva. É óbvio, nós já aprendemos isso, um pé no chão.
E a questão da política, nós temos que ver, né? Afeta o país todo, afeta não só todo o país, né? comércio. Justamente. Então, se conseguirmos manter a inflação baixa, os juros diminuindo e a gente consiga diminuir carga tributária, é importantíssimo o setor empresarial continuar pagando seus impostos, gerando emprego e melhorando a renda das famílias. Reta final, 2 minutos e meio. Marcelo, claro, a gente fala pela CDL-BH, mas você tem contato aí com, né, as câmaras de dirigentes lojistas do país todo e do estado. Como é que está a situação hoje? O CDL hoje, como é que é a capilaridade dele em Minas Gerais? Bom, nós temos aqui a maior CDL do Brasil, que é a CDL-BH, né, tem 62 anos. Nós temos em Minas Gerais 209 CDLs e no Brasil todo cerca de 1.800 CDLs. Você tem estados que as CDLs são mais fortes, você tem estados em que as associações comerciais são mais fortes, cidades, né, que são mais fortes, mas a gente tem essa capilaridade, a gente consegue trabalhar... A gente está falando de quantos mil lojistas aqui em Minas Gerais? Aqui em Minas são cerca de 50 mil lojistas associados e no Brasil são cerca de 450 mil lojistas associados. Essas são lojistas associados com CNPJ final 001. Né? Se você for para o número de filiais, isso aumenta, né? Mas a gente fala dos associados, que é uma associação só. Então, é bem representativa. A CDL de Belo Horizonte possui cerca de 13.700 associados, né? E a gente tem esse trabalho que consegue ajudar efetivamente aos associados e também aos não associados com o seu trabalho. Eu acabei de falar aqui, a CDL vai trabalhar muito novamente a questão do Natal, né? Essa iluminação, a parceria da Copa do Mundo também nessa movimentação, a Black Friday, a gente trabalha isso também e outras coisas, né? Nós temos uma parceria muito forte aqui com vocês, a questão da gestão pública, Sim. né? Também, então todo esse esforço, todo esse trabalho, ele beneficia não só os nossos associados, mas também todos os outros empreendedores. Passou rápido, pessoal. A entrevista coletiva está terminando agora. Estou agradecendo a participação do presidente da CDL-BH, Marcelo de Souza Silva. Muito obrigado e uma boa noite. Eu agradeço. Muito obrigado, Murilo. Obrigado, André. E estamos lá à disposição e vamos continuar para melhorar o Brasil, melhorar Minas e Belo Horizonte. Valeu, Murilo. Até a próxima. Obrigado, André. Boa noite, Marcelo. Boa noite. Obrigado a você. E para rever este e outros programas, acesse o YouTube da TV Band Minas. Um abraço e até a próxima.